A graça e a paz, Pastor Luiz Roberto, aqui de novo com vocês. Nós estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Já fechamos o livro de Gênesis, agora estamos abrindo o livro de Êxodo. Tá? Êxodo, esse nome significa saída ou partida, né? Saída de algum lugar ou partindo para algum lugar. Isso é o que significa o nome Êxodo. O livro, provavelmente, ele foi escrito entre 1450 a 1406 a.C., tá? É o segundo livro do Pentateuco, escrito pelo nosso irmão Moisés, né? Então esse livro, ele narra todo o êxodo, toda a saída, toda a partida do povo de Israel, né, dos hebreus, para a saída ali do Egito. Esse é o ponto-chave, é o ponto principal do livro de Êxodo, tá? A saída do povo de Deus do Egito. E aí nós vamos agora fazer então esse esboço, né, esse pequeno esboço, esse pequeno resumo do livro de Êxodo, e vamos falando alguma coisa dentro desse resumo para que vocês possam ter uma ideia do conteúdo do livro, sendo que sempre eu alerto para que todos vocês, depois da aula, né, pegar o livro e ler o livro por inteiro. Assim vocês vão também conseguir ler a Bíblia mais rápido, porque toda vez que vocês vão ter uma aula, vão ter o estudo, vocês vão ver ali o conteúdo da aula com todas as referências bíblicas, né, que estão sendo passadas. Então vocês vão ter mais habilidade com a Bíblia, vocês vão ter uma visualização melhor do panorama bíblico, de um modo geral, de todos os relatos, né? Mas para isso vocês vão ter que buscar, além do vídeo, além da aula, né, na Bíblia de vocês. E sempre fazendo os apontamentos, sempre fazendo as anotações, né? Sempre revendo o vídeo para alguma coisa que passou batido, voltar lá e pegar de volta, anotar e buscar, né? E é assim que nós estudamos, é assim que nós aprendemos, né? Nessa minha caminhada, eu estou na sala de aula constantemente, né? Não parei de estudar até os dias de hoje. Então, a gente está sempre ali desenvolvendo o conhecimento, fazendo as nossas anotações, as nossas comparações, tirando as nossas conclusões, formando ideia, né? Para, além de termos o conhecimento, nós também precisamos passar esse conhecimento. O conhecimento é uma coisa que não é para você guardar, é para você aplicá-lo, é para você ensiná-lo, é para você passar ele para alguém, né? Passar para os filhos, passar para os amigos, passar para os seus alunos, passar para as pessoas que elas não têm um contato direto com a palavra de Deus. Então, é muito importante que o servo do Senhor, aquele que está sendo chamado e capacitado, né, pelo Espírito, é claro, mas também capacitado pelo conhecimento, né, porque o Espírito vai agir em você através da tua bagagem, através daquilo que você tem, né? Então é através do teu conhecimento que ele vai agir e vai te usar. Então busque o conhecimento, aplique o conhecimento para o seu crescimento, tá? Crescer em espírito, em verdade, crescer na vertical, crescer na horizontal, crescer diante do Senhor, tá bom? Então, vamos lá para esse panorama bíblico, né, esse resumo do livro de Êxodos. Então, o primeiro ponto principal, né, ele tem 6 subpontos, tá?
primeiro ponto, ele tem 6 subpontos. Então, que vocês precisam estar aí atentos em relação a isso. Então, primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Deus liberta o seu povo, né? Esse é o êxodo propriamente dito, que está no capítulo 1, a partir do verso 1 até o capítulo 15, capítulo 15 até o versículo 21, ok? Então, dentro desse panorama, nós vamos ver como Deus liberta o povo, né, do Egito. Primeiro ponto, Deus lembra-se com fidelidade de Israel, né? Deus lembra-se com fidelidade de Israel, capítulo 1 e capítulo 2. Segundo, Deus chama Moisés para libertar Israel, tá? Então, Moisés é chamado, levantado dentre, né, os hebreus, para libertar Israel. Próximo, Faraó rejeita a exigência de Deus. Então ali há uma rejeição de Faraó, né, para que ele liberte o povo, que o povo estava ali cativo, estava ali escravo, né? Então Faraó fica resistente a liberar a saída do povo. Próximo ponto, o julgamento de Deus contra o Egito, né? Então, devido à resistência de Faraó, né, segundo o relato da palavra, o coração dele é endurecido. Então, Deus entra com um julgamento. E esse julgamento vem através das pragas, né? As pragas que foram lançadas ali contra o Egito. E esse relato está ali no capítulo 7, a partir do verso 14, até o capítulo 10, versículo 29. Aí, Deus livra Israel do Egito. Capítulo 11, verso 1 até o 13, verso 16, vai estar relatando esse livramento de Deus do Egito após as pragas, né? A última praga foi decisiva para que o povo saísse, para que Faraó abrisse mão da sua dureza de coração, que na verdade ele não amoleceu o coração, mas o impacto que foi dado na vida de Faraó, né, na praga dos primogênitos, isso aí atingiu muito Faraó, porque ele perdeu o seu filho dentro dessa situação, ok? E por último, Deus salva Israel no Mar Vermelho, capítulo 13, verso 17 até o 15, verso 21. Eu estou falando por último desse ponto, né? Então foram o ponto principal, Deus liberta o seu povo, e depois vem esses 6 subpontos. Agora nós vamos para o segundo ponto. Dentro desse segundo ponto, nós temos 5 subpontos, ok? Então, vamos lá. O ponto principal, Deus guia o seu povo, né? E prova o seu povo no deserto, ok? Então, esse relato está lá no capítulo 15, tá? Verso 22 até o capítulo 18, verso 27, ok? Aí vamos lá para o primeiro ponto, subponto, né? Ele foi de Mara até Elim. Deus ali traz cura. Segundo, deserto de Sim. Deus ali provê mantimento.
Depois, Refidim, Deus provê água. E depois, a montanha de Deus, Deus provê organização. Tá bom? Aí encerra esse ponto no capítulo 18. Né? É Deus guiando o seu povo e provando o seu povo no deserto. Então, esses são os 5 subpontos desse tema. Terceiro tema aqui que nós vamos ver é que Deus e Israel fazem uma aliança, ok? Deus faz uma aliança com Israel. Isso está relatado no capítulo 29 até o capítulo 24. E tem 3 subpontos dentro dessa aliança que Deus faz com Israel, que é os preparativos para essa aliança. Depois, o segundo é que Deus proclama a aliança. Depois de todos os preparativos, de tudo, né, ali que foi organizado para essa aliança, Deus declara então e proclama essa aliança. Terceiro, Israel ratifica a aliança, ok? Então, Israel aceita a aliança e abraça a aliança e assina embaixo dessa aliança. Ele ratifica ali essa aliança com Deus, tá bom? Agora, vamos lá para o quarto ponto. Dentro desse quarto ponto, nós temos 4 subpontos, tá bom? Então, o quarto ponto é que Deus revela o modelo do trabalho e seu ministério, tá certo? Então, os capítulos 25 ao 31 vai estar relatando isso. De que maneira? Vamos lá, o que Deus vai apresentar dentro disso aí, exigindo ali um ministério, né? Uma ministração. Deus vai exigir ministração do povo para si, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele pede o tabernáculo, os átrios e os utensílios, né? Então, ali prepara o tabernáculo para a adoração, para o povo se reunir, para o povo se congregar a Deus, tá? O segundo, o ministério sacerdotal. É claro que não só o tabernáculo, tá? Mas também pessoas preparadas para exercerem a função sacerdotal dentro do tabernáculo, ok? Então Deus também levanta homens ali capacitados para estarem prestando esse serviço dentro do tabernáculo, ok? Então o tabernáculo ele foi levantado no Êxodo, no deserto, tá? Para congregar o povo a Deus, ok? E ali esse tabernáculo ele era montado e desmontado de tempo em tempo, de acordo conforme Israel ia caminhando no deserto, tá? E ali tinha toda uma orientação de Deus para que esse tabernáculo fosse construído, tá? Tanto o tabernáculo quanto os utensílios do tabernáculo. Tudo foi orientado por Deus. E Deus usou artífices, né? Homens preparados ali para poderem desenvolver o trabalho de fazer as peças que seriam usadas no tabernáculo, para fazer as colunas, para fazer as tendas, as cordas, o madeiramento, né? Tudo foi orientado por Deus. Assim como também os sacerdotes que foram separados para exercerem o seu sacerdócio, ok? Então, o ministério sacerdotal foi o segundo ponto. O terceiro ponto, os artesãos para a construção do tabernáculo. Ó, já até adiantei um pouquinho lá, né? Então, esse quarto ponto ali está aqui
aliás, o terceiro ponto está no capítulo 31, do verso 1 até o 11, né, onde Deus levanta artesãos, né, pessoas que trabalhavam, tinha a arte de fazer as coisas manuais, né, de confeccionar, de colocar, de dar beleza, né, de trabalhar com a madeira, de trabalhar com o ouro, de trabalhar com os tecidos. Então, todos esses artesãos, Deus levantou ali para a construção do tabernáculo. E, por último, dentro desse ponto, né, que é o quarto, o sinal da aliança e as tábuas. Porque depois do tabernáculo pronto, tá, Deus chama Moisés, né, faz essa aliança com ele, já ali, né, e dá a ele as instruções, e Moisés registra na tábua, tá bom? Nas tábuas. Então Deus dá também a lei para ele, né? Dá tudo que era necessário para que o povo congregasse e adorasse a Deus, e ali prestassem os seus sacrifícios, ali faziam as suas orações, né, as suas petições, as suas ofertas, tudo que se fosse necessário para desenvolver a espiritualidade do povo no deserto. Ok? Então, agora nós vamos ver o quinto ponto. Dentro desse quinto ponto, nós temos 3 subpontos, ok? Que é um ponto assim que entristece, porque houve ali, esse quarto ponto, do quinto ponto, fala da rebelião, fala do julgamento e restauração de Israel. Então, por que isso? Primeiro subponto, Israel começou a prestar cultos idólatras. Israel começou a adorar outros deuses no meio do caminho. Ok? Esse foi um fator. O segundo, Israel, por isso, é punido. Então, por causa dessa idolatria, Israel sofre uma punição. Então, vocês vão ver lá no capítulo 32, a partir do verso 7 até o 29, essa punição. Por isso que eu falo, tem que estudar, tá bom? Então, e o terceiro subponto, dentro desse quinto ponto, que é a rebelião, Deus ameaça retirar a sua presença de Israel. Aí a coisa começa a ficar séria, tá bom? Porque devido à rebelião de Israel, né, então Deus fica irado, Deus se entristece, né, por causa desse culto idólatra, que é a adoração, nós sabemos que é só para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita a idolatria, nunca aceitou e nunca vai aceitar, ok? Então, quem comete esse ato de rebeldia, de rebelião, o ato da idolatria, ele é severamente punido. Até os dias de hoje, mesmo que a pessoa não perceba isso. Mas, se ela não adora a Deus e adora outros ídolos, outros deuses, outros, né, seres, ou adora a natureza no lugar de Deus, ou adora o cachorro no lugar de Deus, ou adora o filho no lugar de Deus, né? Nada pode ocupar o lugar de Deus. O lugar de Deus é sempre o lugar de Deus. E nós temos que entender isso em nosso coração. Deus sempre em primeiro lugar. Amém? Vamos continuar?
Agora nós vamos para o sexto ponto. Dentro desse sexto ponto nós temos 9 subpontos, tá bom? 9 subpontos. O primeiro subponto, né? Aliás, o primeiro eu tenho que falar o ponto principal. Vamos lá. Os artesãos de Israel preparam o tabernáculo, tá bom? Então, os artesãos preparam o tabernáculo. Esse relato está a partir do capítulo 35 até o capítulo 39. E o primeiro subponto disso é: Israel é admoestado a lembrar o sábado. Bom, essa questão do sábado é uma questão que é levantada até os dias de hoje. O que é o sábado? Quando pode ser o seu sábado? O seu sábado é no sábado, ou é no domingo, ou é na segunda? Mas você tem que ter um sábado, que é um dia de descanso, tá? Lembra lá na criação, quando nós falamos, Deus criou tudo em 6 dias. No 7º ele descansou, tá certo? Então isso é uma lei divina, é uma lei natural, tanto para nós como para a terra, tá certo? Então, trabalha-se a terra por 7 anos e dá um ano de descanso para a terra. Você trabalha 7 dias na semana e descansa, aliás, trabalha 6 dias na semana e descansa no 7º, ok? É uma lei natural. Para que isso é bom para a terra? Para que a terra produza mais. Olha só, que interessante, certo? Se a terra não for respeitada esse período, né, ela não vai produzir como ela produzia antes. Assim somos nós. Se nós não tivermos um período de descanso, o que acontece? A nossa mente não consegue desenvolver um bom trabalho, porque você vai acumular muita coisa e não acontece que você não vai desenvolver, você não vai fazer nada, tá? Você vai se atrapalhar. Então você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Vou começar por aí. Outra coisa, a tua saúde também não vai ficar legal, tá? Outra coisa, o teu relacionamento com a tua família também não vai ser dos melhores. Outra coisa, a sua adoração a Deus, o seu culto a Deus também vai ser prejudicado. Então, às vezes as pessoas não pensam nesses detalhes. São pequenas coisas que passam desapercebidas e nós precisamos lembrar, precisamos saber que Deus nos ensina tudo para o nosso bem, porque Deus quer ver você bem, Deus te ama, Deus quer ver o melhor para nós. Então vamos fazer aquilo que é determinado por Deus, amém? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, agora eu vou ter que procurar onde que eu parei, né? Porque eu fiz um comentário aqui. Difícil tal. Tá. Outro ponto: ofertas voluntárias para o tabernáculo. Oh, glória! Deus pediu ofertas voluntárias para o tabernáculo. Isso é muito interessante. Olha só, o que eu vou falar a respeito disso aqui. Deus não obrigou todo o povo a dar oferta. Presta atenção nisso. Deus falou que a oferta era voluntária. Por que voluntária? Porque a oferta voluntária é dada com alegria, é dada por prazer.
E a oferta obrigatória, se fosse obrigatória, a pessoa ia dar na marra, ia dar com tristeza, com amargura, porque ele ia dar forçado, tá certo? Então, aquilo que se faz para Deus tem que fazer com alegria, tem que fazer com prazer. Então, a oferta tem que ser voluntária, você não tem que ser obrigada a dar oferta. Mas não que você não tenha que dar a oferta, você tem que dar a oferta. Aí que está o mistério. Você precisa ofertar, mas a tua oferta tem que ser voluntária. Agora, se ela não for uma oferta de amor, então você melhor nem dá. Nem dá, que você não vai abençoar nem a obra de Deus e nem você vai ser abençoado do mesmo jeito. Tá certo? Então, ofertas voluntárias para o tabernáculo. Esse era outro ponto. Se você quiser ler a respeito disso, está lá no capítulo 35, né, a partir do verso 4 até o 29. Aí, em seguida, os artífices são chamados para iniciar a obra. Tá? Depois que fizeram toda a arrecadação, que tiveram todo o ouro, que tiveram toda a madeira, todo o tecido, tudo aquilo que precisava, mão de obra, tudo. Tá? Porque alguns ofertaram a mão de obra. Nem todos fizeram a mão de obra. Certo? Teve gente que ficou de fora, descansando, esperando o negócio ficar pronto para usufruir. Tá certo? Na igreja, no meio do povo de Deus, tem muito disso aí. Pessoas que ficam do lado de fora da situação, esperando para ver o que vai acontecer. E quando acontece, ele aí vem usufruir. E às vezes vem usufruir e ainda vai criticar aquilo que foi feito. É ou não é? Tá? Então, os artífices são chamados para iniciar a obra. Outro ponto. As cortinas, as tábuas, o véu são feitos. Né? Então, esses três elementos, esses três produtos foram feitos, que foram as cortinas, as tábuas e o véu. Outro ponto. Os utensílios são confeccionados. Então, ali a bacia, né? O altar, tudo que precisava ali de utensílios foram confeccionados. Próximo ponto. Faz-se o átrio da congregação, o átrio aonde o povo se reuniria, entendeu? O átrio da congregação. Depois, teve ali uma súmula, né? Um sumário, de um modo geral, que cada um daqueles obreiros prestaram relatório da tesouraria. Olha só que interessante. Tá? As igrejas hoje, muita igreja, tem algumas que fazem isso, outras não. Tá? Não prestam relatório de tesouraria para os irmãos. Por quê? Precisou fazer esse relatório? Porque as coisas de Deus são claras. Tá? Deus não pediu oferta voluntária? As ofertas não entraram? Não tinha um objetivo para a oferta? O que foi usado dessa oferta? Sobrou ou faltou? Quanto foi pago para isso, para aquilo, para... Porque de repente tinha um que deu a mão de obra voluntária, mas outro foi lá e não deu a mão de obra e teve que pagar a mão de obra dele. E aí? Tá? Então, prestação de contas. Houve uma prestação de contas. Eu acho isso muito interessante. Tá? Porque isso, ninguém ensina isso aqui. Ninguém fala sobre isso aqui. Tá? Mas aconteceu ali uma prestação de conta. Leia isso no capítulo 38,
a partir do verso 21 até o 31 do livro de Êxodo. Bem? Vamos lá. Próximo subponto. As vestes sacerdotais são tecidas, são confeccionadas. Então, você vê que Deus trabalha em detalhes. Deus trabalha em etapas, tá? Não falou assim, não é que nem lá na criação, haja isso e aconteceu. Não, porque lá era só Deus. Aqui não, aqui tinha os homens. Então Deus usa os homens, tá certo? Para fazer alguma coisa. A partir de alguma coisa, você vai fazer algo para Deus, tá bom? Então, as vestes sacerdotais. No próximo ponto, nós vamos ver aqui que a obra é concluída. Daqui, capítulo 39, do versículo 32 até o 43. A obra é concluída. Tá? Então, esses são os 9 subpontos desse ponto que falou, né, do artesãos de Israel prepararem o tabernáculo. Tá bom? Começou lá no capítulo 35 e terminou no capítulo 39. Amém? Agora, nós vamos para o 7º e último ponto. Esse 7º ponto tem 3 subpontos, tá? Que são: os artesãos de Israel levantam o tabernáculo. Agora, né, com tudo pronto, as tábuas, o madeiramento, as cortinas, os utensílios, né, a cobertura, tudo estava já preparado para a conclusão do tabernáculo. Tá? Então, a conclusão do tabernáculo. Tá? Primeiro, está lá no capítulo 40. As instruções para levantar o tabernáculo, do verso 1 ao 16. Depois, Moisés supervisiona a montagem do tabernáculo. Opa, olha o líder, a liderança, tá certo? Ele sabia que estava tudo acontecendo, sabia que tinha pessoas capacitadas para desenvolver o seu trabalho aqui, ali, lá e tal, cada um fazendo aquilo que foi determinado para si, tá, ok? Mas na conclusão, tá, da montagem, das instalações, de tudo, Moisés, ele vai olhando e vai supervisionando. Por quê? Por que Moisés fez isso? É porque eu sou o cara e eu vou lá ver o que está... Não. É porque Moisés recebeu a visão de Deus. Ok? Ele é o líder. O líder recebe a visão de Deus. E quando o líder recebe a visão de Deus, ele passa a visão para os seus liderados. E aí os seus liderados vão executar a sua visão. E aí, quando a visão está para ser executada, o líder vai ver se tudo está de acordo com a visão que foi passada. Porque se houver algum erro, né, esse líder tem que cobrar dos seus liderados. Não, isso não é dessa maneira. Não foi assim que foi falado, tem que ser assim. Porque Deus falou que é desse jeito. Tá certo? Porque se ele não cobrar dos seus liderados e deixar o liderado... Não, mas sabe, pastor, sabe, Moisés, olha, acontece o seguinte, é que o prego acabou, então a gente... Mas esse aqui vai ficar seguro, não vai cair não vai ficar bem, nós demos aqui uma marra mais fortalecida, mais reforçada. Não é dessa forma. Não é dessa maneira.
tá certo? Porque Deus vai cobrar do líder. Deus vai cobrar do líder, tá? Então isso, você que está sendo preparado para líder, né, tem que aprender com Moisés. O líder Moisés, ele foi do começo ao fim perfeito. Falho em algumas vezes, humano, porque é humano, tá? Mas quando ele falhou, Deus consertou e corrigiu, né? Então, procura seguir a orientação de Deus e procura desenvolver a sua liderança de acordo com aquilo que Deus tem determinado para você passar para os seus liderados, tá? E também porque Moisés estava lá. Moisés estava lá porque ele estava no meio do povo. Moisés não deu uma ordem e se ausentou e voltou para ver o final. Não, Moisés acompanhou. Moisés estava lá. E a supervisão geral final foi feita, mas isso não quer dizer que Moisés não estava acompanhando a obra. Moisés estava acompanhando a obra. E Moisés estava lá, incentivando os seus liderados, dando uma força para eles, vendo o que eles precisavam, o que se fazia necessário. Tá bom? Então, essa é uma questão de liderança. Aleluia! E o terceiro ponto, aí isso é maravilhoso. Olha só como é que as coisas acontecem quando tudo sai bem debaixo da direção de Deus, debaixo da obediência a Deus. Terceiro ponto, a glória de Deus enche o tabernáculo. Capítulo 40, verso 34 a 38. A glória de Deus enche o tabernáculo. Por quê? Porque estava tudo pronto, tudo perfeito, tudo da maneira que Deus falou. Essa é a nossa visão aqui do livro de Êxodo. Tá? É claro que durante a caminhada do povo no deserto, muitas coisas aconteceram, mas o líder Moisés estava lá para socorrer, para ajudar, para cobrar, para consertar, para fazer o que fosse necessário, tá bom? E não foi à toa que esse povo demorou 40 anos caminhando no deserto até chegar na terra prometida, porque muitas coisas aconteceram, mas Deus sempre foi com eles, sempre é com eles, até os dias de hoje Deus é com Israel, tá? Então, as sandálias não se gastavam, as roupas não se acabavam, não passaram fome, não passaram sede e chegaram na terra prometida, tá bom? Mas quem chegou na terra prometida foi aqueles que ouviram a Deus. Aqueles que não ouviam a Deus iam caindo no deserto e ali iam ficando e sendo sepultados. Toda geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, inclusive Moisés. Tá? Então essa é uma lição maravilhosa. Pensa nisso. Você procura estudar para ver o que Deus faz. Então, só Josué, né, com o seu grupo de valentes ali que entraram. Por quê? Porque Josué, ele foi ali substituindo Moisés na sua liderança para a entrada na terra prometida. Que Deus abençoe vocês.
Obrigado pela atenção. Continue estudando. Não esqueça, apontamentos, revisão, escutar de novo, ler a Bíblia, acompanhar, né? Conhecer, se preparar para ser um verdadeiro homem de Deus, obreiro de Deus, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.